Fala galera, muito bom dia! Começando mais um programa aí, mais um final de semana, né? Que coisa boa, um sabadão aí pra gente descansar, que maravilha! Final de semana que, se Deus quiser, vai ser de muito sol, né? Pra gente poder aproveitar, sair com a família. Quem quiser também pode aparecer na igreja. Que maravilha, viu? Que final de semana abençoado. Vamos lá então, vamos começando mais um programa, né? A gente tá aqui, eu e o Renan de novo. Bom dia, Renan. Bom dia, Vinícius, bom dia para nossa audiência aí. E vamos dar continuidade na nossa palavra, né? É isso aí, muito importante. Galera, eu queria, como sempre, avisar vocês, né? A gente tá ao vivo no meu Instagram daí, particular, tá? É Vinícius Lemos, se você quiser nos olhar lá também. Mas eu acho que só ouvir basta, senão você vai correr, né? Se o cara começar a olhar, vai correr daí. A gente também tá no YouTube, TWAYMEC, T-W-T-H-E, Way, né? O caminho, só que em inglês no caso. A gente está lançando nossos vídeos lá no YouTube. É muito importante que você se inscreva no nosso canal lá, curta nossos vídeos. É muito importante, pra gente é muito importante que a gente quer começar a fazer o vídeo ao vivo direto do YouTube, né? E precisa de uma quantidade de inscritos, né? Então a gente precisa que você se inscreva lá. TWAYMEC. Para que você colocar lá, você vai ver já a nossa logo. Procure no Instagram também, TWAYMEC. Você vai nos encontrar, você vai conseguir lá nos acompanhar por lá. Amém? Deus te abençoe então aí, que Deus possa possa falar com você nessa manhã, que Ele possa falar realmente a palavra dele com você, né? Com a gente, né? Que é muito importante. A gente também está com o nosso WhatsApp, para quem quiser pedir uma oração ou quiser contar um testemunho, né? Às vezes tem vergonha de falar aqui na rádio, né? Mas eu também te convido, se um dia você quiser participar com a gente da rádio aqui, trocar essa ideia, você é muito bem-vindo. Mas também, se quiser mandar o seu WhatsApp pra gente, o número da gente é 99586 5194. Vou repetir, tá? 99586 5194. Mais uma vez, 99586 5194. Aí você manda sua mensagem pra gente, quiser mandar um pedido de oração, um abraço. Amém? Deus te abençoe então aí, vamos começar a nossa leitura. Antes de nossa leitura, Renan, como é que foi tua semana aí, cara? Como é que tá as coisas pra ti? Foi tranquilo, cara. Bastante serviço, tentando me ajeitar em casa ainda, né? Com a função da mudança. Ah, de casa nova, coisa boa. Casa nova é muito bom. Só a mudança, né? Que é a parte que é mais complicada. Não é tão bom assim. Não, né? a mudança não é tão legal assim, mas é bom. É bom se mudar uma vez, sim, deu, né? Isso aí. Tem gente que é tipo aqueles ciganos, não, é? Nômade. Que não para com a morada nunca, tá sempre se mudando, cara. Um abraço pra minha mãe, lembrei agora dela, não sei porquê. Mas agora ela parou, mas antes a gente se mudava bastante, cara. Aí não é legal. Mas que bom, Renan, tá gostando da namorada? Bem bom lá o bairro ali. Não sei se porque agora o pessoal, a Unisc tá de férias, né? Aí é mais tranquilo. Aí eu acho que essa semana volta, vamos ver, não sei se vai ser tão legal assim. É verdade, é movimento lá pro lado da Unisc, né? É, bem movimentado. Que maravilhoso. Gente, eu quero te convidar, antes da gente começar, a se concentrar em Deus aí, se você, né, quiser, claro. Mas não precisa nem fechar seus olhos, só concentre seu espírito, seu coração, pra gente poder fazer uma oração antes, né? A gente ler a palavra, é muito importante. Eu queria te convidar, então, a se concentrar em Deus aí e pedir pra Ele falar contigo nessa manhã, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse programa. Eu te agradeço, Deus, pela vida que me deu. Eu te agradeço, Senhor, por me chamar para te conhecer. Eu te agradeço, Senhor, pela tua presença, Pai. Agradeço pela vida do Renan, agradeço pela minha família, pela minha casa, por tudo que tens me dado, Senhor. E eu peço nessa manhã, Senhor, que o Senhor fale conosco. Nos revele, Pai, a tua palavra. Revele, Senhor, o teu conhecimento a nós. Não o nosso conhecimento, Senhor, mas sim o teu. Queremos te conhecer, Senhor, para assim nos tornarmos iguais a ti, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Que bênção, então a gente terminou semana passada, não sei se alguém lembra aí, lá no capítulo 6, né? Mateus capítulo 6, e o versículo era 22.
A gente vai começar nesse 22 agora, eu acho, né, Renan? Isso aí. Então, se o Renan quiser ler pra nós o 22 ali até o 23, eu acho só. Pode ser? Até o 23? É. Pode ser. Ali ele vai falar, Mateus vai falar sobre a candeia, né? A candeia do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for bom, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que em ti há é escuridão, quão grande será essa escuridão? Aqui, cara, acho que a gente tem uma noção mais ou menos do que os olhos da gente representam como a gente tá. Vamos começar ali, Vini. O que é a candeia? É a lâmpada, né? Uma lâmpada, uma É luminária. mais fácil, né? Isso. Lâmpada. E os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Isso. É o que ilumina o corpo. Ele está falando que é o que ilumina a nossa vida. E no caso, o nosso olhar, as nossas intenções refletem, né? Através do nosso olhar. Tipo, no que eu vou te olhar, eu já vou ter um pensamento daquilo e do que eu achar vai mostrar como eu tô. Exato. Eu acho que é isso que ele fala, né? Mas ele dá o outro lado da moeda também, né? É a luz que ilumina a tua vida, mas pode ser o contrário. Pode causar um efeito contrário. Por exemplo, se teus olhos forem bons, toda a tua vida, teu corpo será bom. Sim, sim. Mas e se for ruim? Os olhos do cara é um jeito pro cara analisar como o cara tá. Exato. Eu acho que é pro cara pensar, pô, mas é que é difícil a gente pensar nisso, né? Na hora, lógico. Mas depois, com o tempo agora, a gente se questiona, né? Pô, como é que tá o meu olhar, então? Aí eu começo, vamos citar um exemplo, Renan. Bem simples, assim. Eu vi o Renan de carro com uma menina. Nem sei quem é a menina. Não é um exemplo, tá? Só tô te dando um exemplo, bem Sim. claro. Não, tranquilo. E aí eu já, entendeu? Minha mente já foi mil graus longe, já foi em outro lugar. Ó o Renan com mulher, que não sei o que, papapá, entendeu? Eu acho que é isso que reflete o que eu tô com a maldade que eu já tô pensando. A maldade que tá em mim, no caso. E eu vejo muito, agora a gente falando isso, e eu me lembrei da passagem lá de Gênesis, né? Do fruto proibido. Que antes deles cometerem aquele pecado, eles cobiçaram aquela fruta que era proibida, né? Ah, sim, desejaram, né? Desejaram. Através dos olhos. Através dos olhos, começa nos Claro. olhos. Isso aqui é importante, né, cara? O pecado começa no olhar, né, cara? Por isso que a gente tava comentando mais pra área dos homens, né? A gente sempre fala isso na célula, nas vigílias que a gente vai, a gente participa. Como que é complicado a gente ficar cuidando, assim, como que o homem tem dificuldade em resistir a isso, tipo, a olhar pra mulheres, no caso, né? Porque isso, cara, querendo ou não, é onde começa a falha do ser humano. Aonde nasce, né? Onde Aquela que nasce a intenção, né? inclinação para fazer o que não, Pra fazer não o que é agrada errado. a Deus, Então, né? o cara foge, eu tava comentando com o pessoal da célula, que eu acho que foi, se eu não me engano foi com o pessoal da célula. Não, acho que foi no curso que a gente faz agora segunda-feira. E aí eu falava, tá, mas às vezes tu tem que fugir, tá ali, mas então olha pro outro lado, olha pra outro lado, fecha os olhos, entendeu? Começa a fugir disso, não deixa o teu olhar te chamar pro pecado. Uhum. Não, e é importante, já que a gente entrou nesse assunto, ô Vini, é importante a gente ter entendimento exatamente disso. Que se tu olhar, muitas vezes tu vai cobiçar. Claro, É da tua própria natureza, é a natureza entendeu? do cara, A exato. gente é inclinado para isso. Uhum. Então não olha. E é esse o ensinamento que Jesus está nos deixando, entendeu? Sim. Cara, vocês são assim, é a natureza de vocês corrompida pelo pecado, entendeu? Que já nasceu aquilo encrostado com vocês. Então não olha. Ou então, acho que não foi no programa passado, a gente falou sobre José, que José fugiu, né, também. Isso, exatamente. Só que é um nível muito muito maior do José, maior, já claro, foi, assim, né? Claro. de tentação. Porque às vezes a gente corre atrás do pecado, Isso entendeu? aí. A gente corre atrás do negócio errado. E naquele caso ele tava tão massa, tão com Deus, que o pecado correu atrás dele e tentou agarrar ele. E ele fugiu. Entendeu? Não que. Agora eu falei do pecado, eu corri atrás dele por causa da mulher. Não, mas não é que ela seja mulher, mas a fraqueza do homem é essa, entendeu? Isso aí. A fraqueza do homem, a gente precisa ser claro sobre isso. A nossa carne, né? É fraca sobre nesse ponto, entendeu? Então a gente precisa se conhecer e saber como lidar com isso. A gente precisa fugir desse tipo de coisa, né, cara? Porque não é o que agrada a Deus. Do tipo assim, né? Não dá espaço pro diabo na tua vida, né, cara? Porque se tu der... Uma das desculpas do diabo é qual é? Mas eu olho, só admiro, eu não fico cobiçando. Cara, a gente tá se enganando, velho. Sim. A gente tá se enganando, tipo, não, mas eu só admiro. Eu só olho, agora vamos pegar um exemplo de mulher, eu olho pra aquele cara, eu só admiro ele, eu não sei, algum exemplo assim. Vamos pegar agora, o olhar é isso, né, cara? É mais ou menos nesse ponto, eu acho que é o mais crucial, o exemplo melhor de dar. E muitas vezes já sabe que é errado, né?
Em muitos casos já sabe que é errado. Já sabe que tá errado. Tá né? errado. E mesmo assim, olha. E mesmo assim continua Exato. fazendo, entendeu? Ah, porque não tem maldade. Mas os olhos são a lâmpada do teu corpo, né? Isso aí. Então depende do que tu vê. Às vezes, quantas vezes, cara, a gente vê, agora um outro exemplo, a gente vê uma situação, cria algo achando que na nossa cabeça que é, sendo que não é aquilo. Mas a gente, com a nossa maldade, então, a gente mostra quanto mal a gente tem dentro da gente ainda. Quando a gente cria situações que não funcionam, que não é aquilo que a gente pensou. Só na visão do cara, entendeu? E aí entra uma outra situação agora que tu trouxe, Ovinho. Por exemplo, às vezes a gente faz julgamentos que não são os julgamentos que Deus faria. Isso, exatamente. Né? Por causa das trevas que há em nós, né? Isso aí. Então é fundamental, gente, pra você se conhecer. Eu acho que assim, ó, pra você saber como você tá com Deus, tá? Primeira coisa, o seu olhar. Segunda coisa, a sua boca. E segunda coisa, suas ações. Se você cuidar isso, como você tá com Deus, você vai entender, ó, não, mas eu tô bem, mais ou menos. Não, eu tô mal. Verdade, Vini. Tu sabe que agora tu falando isso aí, o olhar e o falar vai dizer muito de como é que tá a tua vida, teu relacionamento com Deus. Não, e aí entra, por que eu falei das atitudes, Renan? Porque a gente tem um olhar bom perante os outros, tá? Tem um falar bom perante os outros, mas as nossas atitudes não são boas. Aí não adianta nada. Aí não adianta nada. Entendeu? Então tem que ser uma coisa meio que em conjunto. O olhar, o falar, que é muito importante também. O que tu fala? Mas não assim quando tu tá com teus irmãos da igreja, mas quando tu tá com teus pessoal assim, que não é cristão. O pessoal do teu serviço. Isso aí. O que tu fala? O que tu tá falando lá? Qual que é às vezes o cara cai e fala coisas erradas. A gente não pode também se fingir de maluco aqui, não. O cara cai em coisas erradas. Entra num assunto que não, mas isso aqui não provém de Deus, não é legal. Então o cara, não, tem que ir, me recolher um pouquinho, recolhe a minha carne. Se reservar, né? Tipo, ó, não. E as atitudes do cara contam muito também, pra saber como que o cara tá. Se dentro do cara tem luz de fato, ou tem trevas, né? Então é muito importante a gente cuidar esse negócio da luz do corpo. Eu acho muito bonita essa palavra, né? Os olhos são a lâmpada do teu corpo, é o que vai te iluminar. É a tua intenção ali, o que tu vê, o que tu imagina, é aquilo que vai te mostrar como que tu tá diante de Deus. Amém, Renan? Amém. Vamos ler o próximo então? Mateus capítulo 6, versículo 24 agora. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Vamos entrar nessa aqui, depois a gente entra com vários outros deuses. Mas o que tu acha do dinheiro, Renan? A gente entrou numa discussão na célula ali agora, e eu confesso que eu fiquei pensativo depois da quinta-feira. Fiquei pensando, será que eu falei errado sobre o dinheiro? Será que eu falei certo? Mas eu confesso, Renan, depois até ouvi um outro pastor falando, cara, mas o dinheiro é bom. Eu confesso que eu não gosto muito do tal do dinheiro, sabe? Não é que eu não gosto, a gente precisa do dinheiro, é claro. Mas eu tenho uma coisa com esse dinheiro, sabe? Porque, cara, um limite pro cara já tá adorando ele. É algo assim muito fácil pra tu já tá querendo, desejando mais ele do que o próprio Deus, entende? Então eu tenho um receio desse dinheiro e, sinceramente, cara, se desse pra viver sem dinheiro, mano, ia ser muito mais legal. O que tu acha disso? Só sobre o dinheiro, por enquanto, depois a gente entra nos outros deuses. Sim. Cara, assim, eu particularmente não tenho muito problema com essa questão de idolatrar o dinheiro, sabe? Nunca tive. E eu acho que... aí depois a gente pode falar um pouco mais dos outros deuses, né? Mas tipo, a minha luta é mais com outras coisas, não é? Ah, tá. O dinheiro já não é caso... O dinheiro não é, tipo... Não que eu não precise de dinheiro, tá? Sim, mas não é o teu Deus, a nossa audiência tá pensando, ó, o irmão lá pediu um empréstimo. Não é isso, mas é que, tipo, cara, eu sou mais tranquilo com essa coisa, sabe? Mas ele tá sempre ali, é uma relação muito complicada, porque ele tá sempre te provando e te tentando ali, né, cara? Sim, se tu tem bastante, tu vai ser tentado a adorar ele, né? Sim. Ao dinheiro, ao que ele pode proporcionar na tua vida, tu compra uma casa boa. Tu imagina, Vini, tu poder dar a melhor casa para a Lula, né? Tá? A melhor escola para o Isaac. Sim. Tá? E, tipo, ter uma melhor qualidade de vida que tu puder ter. E estudar, tipo, tu que gosta de, sabe, estudar a palavra de Deus, estudar na melhor universidade, o melhor curso de teologia que tem, sei lá, sabe? Poder viajar para Israel. Já pensou? Nunca pensei nisso. Sinceramente, nunca pensei nesse bagulho que dinheiro pode trazer, velho. Mas tu consegue entender? E assim, que nem eu falei, por mais que tu não tenha problema com o que tu
seja mais tranquilo para ti, cara, se algum dia tu tiver essa oportunidade, isso vai te tentar. Ah, vai. Tá entendendo? Isso vai mexer contigo. Com certeza. Então assim, a gente tem que estar sempre numa luta, sempre se policiando, sabendo contra o que a gente tá lutando, né? É, cara, eu não sei, Renan. Sinceramente, nunca pensei nisso que tu falou, sabe? Tá, não, talvez da casa, assim, da escola do Isaac, sim, mas tipo, ir pra Israel e, sabe, conhecer mais essas coisas. Cara, é um dinheiro gasto com qualidade. Uhum. Mas na hora que tá o dinheiro, tu vai gastar com isso? Aí que eu me penso. Porque eu posso fazer planos aqui, mas chegar na hora. Não, e assim, ó, Vini, eu vejo que isso tem muito mais a ver com adoração. Claro, com certeza. Entendeu? Com Porque assim, ó, certeza. não que seja errado, se tu tiver dinheiro, tu pegar tua família e viajar e, Sim. sabe, pra onde tu quiser. Mas daqui a pouco tu começa a adorar aquilo ali, Uhum. entendeu? E aí é que mora o perigo. É verdade, com certeza. E cara, querendo ou não, Renan, a gente hoje é refém de dinheiro. Goste ou não, aceite ou não, Tudo a gente precisa de dinheiro, né, tu Vini? não vive sem dinheiro. E já começa aí o meu nojo, Renan. Porque muitas vezes a gente até aceita viver sem Deus, mas sem dinheiro não. Sem dinheiro eu não vivo, capaz. Deus o livre, eu faço qualquer coisa, eu faço malabares na esquina, alguma coisa eu tenho de fazer para conseguir dinheiro. Mas sem Deus, sem a presença dele, eu consigo viver numa boa. E eu queria ter a força, mano, e trocar isso na minha vida, entendeu? Tipo, de saber viver sem dinheiro, mas é que, né, aí o cara tá pedindo pra... Mas é que, vê bem, e isso é quase que impossível, né? É. Porque assim, a gente vive num sistema capitalista, correto? Sim. Pra tudo tu precisa de dinheiro. É, pra tudo precisa de dinheiro, não tem como. Não existe. tem, é. Não existe viver. Mas eu digo assim, sem eu me esforçar, não é de eu me esforçar, mas sem eu dedicar tanto tempo da minha vida pra conseguir tanto dinheiro, sabe? Sim. Tipo, cara, é 8 horas, tá? Mais a hora que eu fico lá no almoço, dá 9, meia hora pra ir pra vir, 10. Passa mais tempo no teu trabalho do que com a tua Cara família. do céu, meu Deus, velho. Eu não aceito ficar tanto tempo dentro do lugar. Não que não seja ruim meu serviço, eu adoro trabalhar onde eu trabalho. Eu acho um lugar muito massa. Só que, cara, é o que me tira tanto tempo de outras coisas pra Deus. Eu falo, Senhor, Aí eu vou te apresentar um outro lado da moeda então, tá? Isso é a gente que é humilde, vamos colocar nesses termos, e a gente precisa do dinheiro para sustentar a nossa família, sim. tá? Agora tu imagina quem não precisa, quem já tem dinheiro, tá? E acaba tendo uma carga horária de trabalho, digamos assim, às vezes o dobro do que a nossa. imagina. Tu já pensou nisso? Cara, eu só tenho uma explicação, essa pessoa é doente, Exato, né? exato. Cara, e assim, sabe que um tempo da minha vida que eu trabalhava no mercado aqui em Santa Cruz ainda, eu já tava nessa, Renan. Eu queria trabalhar. Tá te testando, tu vê? Tem um rádio aqui, irmão, que ele começa às vezes a buzinar, e o Renan chega perto e ele para. Eu não sei como é que era desse rádio. Mas eu tava trabalhando no mercado, cara, e aí o que acontecia? Quando eu tava trabalhando lá de boa, só que eu tava pensando já em trabalhar de noite. Em conseguir, eu tô quase saindo na câmera, em querer mais dinheiro. Em querer mais, eu preciso de mais dinheiro, não sei o que, entendeu? E cara, eu já tava fugindo do plano. Se eu tenho o meu serviço, amém, legal, que bênção. Mas também se começa. Amém. Vou atender aqui, irmão, só um minutinho. Renan, lê o próximo pra nós, Renan. Lei. Alô? Contra a preocupação e ansiedade, tá? Aqui ele vai falar Com quem? sobre alguns dos males que têm Não se incomode. atormentado grandemente, né, parte Não, da eu sociedade sei. hoje em dia. No 25 Não, ali não então. contra ninguém aqui. Por isso vos digo, não vos preocupeis quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito mais valor do que elas? Eu acho que a gente pode parar por aqui, né, para analisar. Cara, eu liria até o 34. Até o 34? Até o Então- 34. Então vamos lá, então. E quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar a sua estatura a um covado? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é arremessada no forno, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque, afinal de contas, todas essas coisas os gentios procuram. E o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitam de todas elas. Mas procurais buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o próprio mal. E, cara, e aí isso já esclarece pra gente muita coisa. Por exemplo, assim, não é que eu não tenho que ter um serviço, mas às vezes eu não tenho. Pega um cara que não tem serviço. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Não te preocupa. Aí que entra o desafio, né, cara? Não te preocupa. Tu não fica atucanado com isso. Não, o cara já se preocupa. Não que eu não vou fazer nada. Entendeu? É tipo assim, eu coloco Deus em primeiro lugar, eu não vou fazer um currículo, não vou entregar pra ninguém. Não, eu faço a minha parte e entrego ele de Deus e coloco ele em primeiro, buscando a ele em primeiro lugar sempre. Até porque o nosso trabalho, ele pode ser um propósito de Deus. Exatamente, né? com certeza. E deve ser. Com certeza. E é essa análise que a gente tem que fazer para balizar a nossa vida, entendeu? Sim. O meu trabalho, ele está sendo para a glória de Deus? É, né? é isso aí. Se está sendo, então ok aí, né? Amém, né? Exato. Porque o cara pode também, né? Colocar ele em primeiro no nosso trabalho. Com certeza tem como. Às vezes colocando ele em primeiro no nosso trabalho é tomando as atitudes que agradam a ele, né? Colocar ele em primeiro. Então é mudando que a gente coloca ele em primeiro. Mas eu digo assim, cara, a gente é tão preocupado às vezes, né? Com roupa, com vestimenta. A gente busca isso na realidade. O cristão, cara, busca isso. Sabe? E eu penso que, cara, mas será que está preparado, será, para um momento assim mais difícil do cristão? Mas agora eu fiquei pensando sobre isso que a gente leu, Vini, que nem aqui ele fala, né? Não vos preocupeis quanto a essas coisas, porque o pai de vocês bem sabe que vocês necessitam de todas elas, né? Que Deus, ele é o nosso sustento, é quem supre as nossas necessidades, correto? Uhum. Que é o que ele fala aqui. Mas por que tanta gente passa fome, então? Por que não coloca Deus em primeiro lugar? Talvez não seja nem isso, Vini. Entendeu? Por exemplo, assim, ó, eu vejo o seguinte, ó, não era essa a vontade de Deus. Ah, tá, do pessoal que já nasceu na pobreza. Exato. Tá. Tá entendendo? Uhum. Não era essa a vontade de Deus. Qual é que era a vontade de Deus? Que todos se criassem, né? Exato. Sem pecado, limpo. E não, e que fossem como lá atrás na igreja primitiva eram. Entendeu? Por que existe isso no mundo? E aí as pessoas muitas vezes culpam Deus. Isso é fruto do pecado, cara. Uhum, do pecado do ser humano, entendeu? Porque tem gente que tem muito e não reparte com quem tem pouco. E, tá entendendo? Uhum. E aí depois vão culpar a Deus. Por causa que os outros não têm comida. Né? Exato, entendeu? Pelos males desse mundo. Mas, cara, os males desse mundo, eles nascem primeiro no próprio ser humano. Sim. Tá entendendo? Deus não tem nada a ver com isso. Esse não era o projeto original de Deus. Não, ele não criou, né? Pra isso. Pra isso. Cara, mas o que é uma coisa que a gente é bom, Renan, em outra coisa é fazer como o Adão fez. Ah, é a mulher que tu me deu. Sempre atirando pra outro. Em vez de tomar pra si A a responsabilidade. Como tu falou ali, mas é culpa de Deus. Tá, mas só um pouquinho. A gente que peca. Será que eu não podia ir lá perguntar pro meu irmão, tá precisando de alguma coisa? Será que eu não posso fazer diferente? Exato. Será que eu não posso ser diferente? Entendeu? Então, às vezes Deus quer me usar nisso, né? Sim, e aí agora eu fiquei pensando, Vini, às vezes, por exemplo assim, ó, eu tô passando por uma necessidade, tá? Uhum. E aí eu tô orando pra Deus, me ajuda nessa situação aqui, por exemplo, eu não tenho nada que... Não é o caso, graças a Deus, sabe? Mas eu não tenho nada que comer dentro de casa. E às vezes eu tô orando pra Deus, Deus, por favor, o Senhor não disse, eu ouvi na tua palavra que o Senhor sustenta os que confiam em ti. E aí Deus começa a falar com o Vinícius. E o Vinícius fica relutando. Endurece o coração, endurece o coração. Exato. Tá entendendo como é que funciona as coisas? É. Mas, cara, eu creio que Deus não, ele também, no caso, não iria parar por causa de mim. Não, com certeza não. Se o Renan era um cara justo, um cara que de fato cumpre a vontade de Deus, está passando por uma necessidade, porque talvez perdeu o emprego, isso, aquilo, tá com uma dificuldade. Não, Deus vai levantar de alguma maneira alguém e vai suprir. E muitas vezes usa até o ímpio, né? Mas a maioria das vezes, né? Como ele fala na palavra,
Se vocês não clamar, as pedras clamarão, Exato. velho. Porque às vezes ele fala com alguém dentro da igreja e alguém e endurece o coração, como tu falou, e fica Isso. relutando em fazer a vontade de Deus. Aí o que ele faz? Então tá bom, então eu vou usar o fone de tal lá da... Exato. Né? Que o cara, nossa, tinha E que aí- tirar isso aí, toma. E aí vai lá, bate na porta do irmão lá, uma pessoa que às vezes a gente passa vergonha, cada vergonha, né? Que Deus faz a gente passar, né, cara? É um irmão que nem sabe da palavra de Deus, vai lá e, ó, irmão, não sei, senti no coração que eu tinha que te dar um rancho. Meu Deus. Pensa? Meu Deus. Tu tá louco, né, Renan? Que tapa, né? Exato. Mas é isso que é massa, mano. A palavra de Deus se cumprindo, entendeu? Se cumprindo, é isso aí. Então, gente, aqui tá a amostra pra gente saber vencer qualquer preocupação, saber vencer qualquer dificuldade, colocando Deus em primeiro lugar. Eu falo sempre isso, cara, sempre isso. Quer ser rico? Quer ter uma família? Quer ter aí os homens querem ter uma esposa maravilhosa, filhos bonitos. As mulheres querem ter um esposo que seja um companheiro, que seja um amigo. Quer ter filhos bonitos, filhos legais, filhos realmente temente a Deus. Quer ter um serviço bom, quer ter paz, quer ter alegria. Coloca Deus em primeiro lugar. Não tem outro segredo, gente, para tudo na nossa vida. Colocais Deus em primeiro lugar. E entre esse mandamento, Renan, o maior de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma. Entra isso, cara, é exatamente isso. Não existe outra coisa, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar Ele em primeiro em tudo na minha vida. Colocar a palavra dele em primeiro em tudo na minha vida. Por exemplo, domingo, 19 horas, na igreja IMEC, nós estaremos aqui com o nosso apóstolo Carlos, o líder da IMEC. Às 19 horas na Rua Barão do Arroio Grande, 760. Ah, mas vai ter a palavra de Deus? Sim, vai ter. Então eu vou estar. Isso aí. Entendeu? Ah, mas tem uma célula, tal lugar. Tem a palavra de Deus lá? Tem. Eu vou estar naquele lugar, então. Essa é uma forma, né? São formas pequenas, entende? Eu cito coisas pequenas. Coisas que já confrontam. Porque a gente acha que a gente não precisa desses lugares, dessas coisas. Essas coisas tão pequenininhas. É uma coisa mais simples, mas é o primeiro passo. É o primeiro passo. O primeiro passo é a gente ir tomar a atitude de sair da nossa casa, sair da nossa visão, assim, fechada muitas vezes, porque o inimigo, ele taca a nossa mente. Ele cega, né? E ele prende a nossa mente e não nos deixa sair. Então a gente precisa se colocar ele em primeiro lugar, Deus, e tomar essa atitude de sair. Não, eu vou buscar. Eu vou colocar ele em primeiro. Ah, mas tá um dia bom pra sair. Ah, os guris vão tomar uma coisinha, vamos sair pra algum lugar, vamos fazer aquilo. Não, eu vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu vou colocar ele em primeiro, porque eu quero tal coisa. Eu preciso dessa paz que Deus pode me dar. Eu preciso disso. E a oportunidade é dada pra todos, né, Vini? Com certeza. Todo final de semana, não importa onde você mora, eu garanto que tem uma igreja perto Com da certeza. onde você mora. Com certeza. Entendeu? Então, cara, faça um esforço para buscar o reino de Deus. Exatamente. E gente, eu quero encerrar com o primeiro bloco com isso. E, gente, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã estará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Então, gente, a gente tem esse dia de hoje. A gente tem essa preocupação de hoje. Coloque Deus em primeiro, mas pensando no dia de hoje. Não pensa muito no daqui a 5 anos, 10 anos, não. É no dia de hoje, tá? Deus está me chamando hoje. O que eu vou fazer para Ele hoje, agora? O hoje, no caso, é domingo, amanhã. O que eu vou fazer para Deus amanhã? Eu vou tomar essa decisão de ir no culto? Eu vou realmente buscar isso ou eu vou passar mais uma semana na minha vida, enrolado nos meus pensamentos? Então que a gente tenha essas atitudes e dê passos em direção a Deus. Porque Ele está nos esperando. E Ele espera atitudes nossas. Então que coloquemos Deus em primeiro lugar, meus irmãos, tá? Vou colocar uma música aqui. Nós vamos pro intervalo, amém? Deus te abençoe aí, que você fique ligado com a gente, tá? Não desliga aí, não saia da rádio, não saia do Insta também aí, Deus abençoe. Deus abençoe o Pedro, que mandou mensagem. O Renaldo. Agora entrou o Zé Dair.